Mônica, seja muito bem-vinda. A gente vai conversar então um pouquinho a respeito de como é que a gente pode proceder, né? Como é que as pessoas elas podem fazer para não estar tão estressadas no ambiente de trabalho? Como é que a gente faz para não trazer essa carga para o nosso dia a dia? Bem-vinda. Bem, obrigada. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que no ambiente de trabalho a gente vai lidar com pessoas. E as pessoas nem sempre pensam iguais a gente. Então, o que eu devo pensar sempre antes de sair? Uma delas é, problema de casa, eu preciso deixar em casa. O trânsito tá ruim, ok, me aborreci, mas eu preciso entender que foi no trânsito, eu não devo levar para o trabalho. E se acaso houver algum conflito dentro do trabalho que diz respeito ao trabalho, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa refletir qual a nossa contribuição para aquele conflito. Então, a partir dessa reflexão, aí eu vou pensar o quê? Numa forma de tentar resolver, ou com a pessoa ou com todo o ambiente. Pois é fundamental essa percepção, né, Mônica? Inclusive, eu queria falar para você que está nos assistindo, olha, você pode enviar mensagens para o nosso WhatsApp. Tá aparecendo o número aí para você na tela aí agora, ó, 981733660, tá? Então fica à vontade, manda a sua mensagem, interaja conosco, conversa aqui com a Mônica, comigo. A gente tá aqui com muito carinho para ter essa troca especial com você que tá em casa. Então assim, manda a sua mensagem, conversa com a gente, porque a gente tá aqui aguardando sua mensagem. E seguindo aqui o bate-papo com a Mônica, né, Mônica? Como é que a gente pode fazer então? A gente sabe que às vezes as pessoas, como você colocou, às vezes a pessoa já vai para o trabalho estressada com algum tipo de problema. Ela teve um problema em casa e ela já leva essa carga, essa situação para o ambiente de trabalho dela. Então, assim, para o outro colega de trabalho que está do lado de um colega mais estressado, como é que ele pode fazer para não levar para o lado pessoal aquela situação com aquele colega mais estressado? Pois é, acontece muito da gente receber um colega que veio e está lá aborrecido. A gente precisa compreender que nem tudo diz respeito a gente. Nem tudo é sobre nós. Exatamente, nem tudo é sobre nós. Então, muitas vezes a pessoa já chega com aquela carga. Então, se a gente não pode ajudar a resolver, então a gente também não deve, naquele momento, tentar se envolver. Tá vendo que a pessoa tá meio estressada? Deixa ele lá, reservado, porque um momento ou outro ele pode chegar no entendimento e ele se perceber. Caramba, hoje eu tô realmente insuportável. Então, quando você tenta agir, interagir com aquela pessoa, você pode até inflamar a situação. Então, o ideal é que, se você percebe que a pessoa está estressada, deixa ele lá no lugar dele e fala só realmente o necessário, o que diz respeito ao trabalho, porque muitas vezes aquelas perguntas do tipo, como é que você está se sentindo? Eu estou achando você estressado. Pode tornar a situação ainda mais agravante. Então, o ideal é dar um tempo, porque mais cedo ou mais tarde, no cotidiano, a pessoa vai dar aquela relaxada. E se você pretende ajudar, se você tem como ajudar, aí é a hora de você entrar e tentar favorecer. Claro. Mas primeiro, aguarda essa pausa interior da pessoa. Esperar o momento certo. O momento Porque certo. Às vezes falar na hora da raiva só traz mais transtorno, né? Exatamente. Mas assim, às vezes podem ser situações pontuais. Pode ser que a pessoa, ela não seja aquela pessoa estressada sempre, mas pode ser que seja uma pessoa realmente que esteja normalmente com os ânimos muito alterados. Sim. Quando isso acontece com frequência, o que é que a pessoa deve fazer? Deve procurar o supervisor? Como é que procede nessa hora? Exatamente. Essa questão você pode chamar a pessoa em particular para uma conversa e tentar ser o máximo possível de transparente. Então, nessa conversa, você vai explicar não só os seus sentimentos, mas a percepção que você está tendo dela. Olha, eu percebi que hoje você chegou muito estressado e está acontecendo alguma coisa. Aí você mostra o seu lado. Você, em algum momento, você foi ríspido, foi grosseiro ou grosseira. E eu queria saber se tem como a gente resolver as questões agora. Se realmente for algo muito grave, que não dá para ser resolvido numa conversa, num diálogo bem amigável, e um detalhe, tentar sempre manter a calma. Independente da pessoa ali agredir verbalmente ou falar coisas que você não gosta, mas você precisa manter a sua serenidade. É difícil, é muito difícil, mas é necessário. Muito necessário, né, Mônica? Mas pra gente manter a paz, a gente realmente precisa ter
esse comportamento que você está trazendo, né? E tem interação, não é isso? Tem interação do público aqui já no telão. Bora ver aqui a mensagem que o pessoal está mandando pra gente. Eu trabalho em telemarketing e o tempo todo estou estressada. Não aguento mais ter que ir todo dia para lá. O que posso fazer para ficar mais tranquila e aguentar esse fardo? Eita, Mônica, assim, a gente tem visto que ultimamente um dos maiores, o percentual de pessoas que têm passado por problemas de saúde mental nesse ramo de quem trabalha com marketing é meio alto, né? O que a nossa amiga aqui pode fazer, ou amigo, né? Nesse caso aí, ela mostra que não é exatamente um problema com o pessoal, mas um problema com a atividade que ela executa. Sim. Então, ela tem que refletir o quanto esse trabalho realmente é necessário ou se há uma possibilidade dela mudar de função ou mudar de empresa. Então, assim, sempre a pessoa tem que ir em busca da sua melhoria. Então, se o trabalho está lhe trazendo muito estresse, muita agonia, você sente que é aquele trabalho ali quem está lhe desgastando, você realmente precisa ter aquele estalo e sair realmente em busca de uma atividade que vai lhe proporcionar, porque o trabalho, ele deve ser entendido como uma coisa também que lhe traz prazer. O trabalho não tem que ser necessariamente, eu vou porque eu preciso do dinheiro. Tem que ter aquele salário todo mês. Exatamente, mas além do salário, ele tem que lhe proporcionar bem-estar. Eu preciso estar num lugar onde eu faço o que eu gosto e recebo pelo que eu gosto de fazer. E é interessante, viu, Mônica? Você estava falando sobre tudo isso, eu acabei pensando um pouquinho sobre síndrome de burnout, que é uma síndrome que tem sido estudada e cada vez mais as pessoas elas têm sido diagnosticadas com essa síndrome. Exatamente. É muito delicado, porque assim, eu estava vendo um psiquiatra falando recentemente que às vezes algumas pessoas, elas estão com síndrome de burnout, mas nem se dão conta, porque elas gostam do que elas fazem, diferente do caso aqui da pessoa que mandou a mensagem, mas ela gosta do que faz, e aí ela diz o seguinte: não, eu vou permanecer aqui, eu vou continuar, mas aquilo tá acabando com o psicológico dela, com a saúde mental dela. E você falou agora há pouco que às vezes é importante a gente ressignificar. Você acha que tem um momento que às vezes a pessoa deve repensar a carreira? Com certeza. Essa questão da ressignificação do trabalho e de todos os outros, todos os outros setores da nossa vida, ele precisa ser repensado. Porque não adianta você se submeter há muito estresse por trabalho ou por qualquer outro sentimento ou qualquer outra atividade e depois isso vir, de certa forma, interferir na sua saúde, a saúde mental. O burnout é muito grave, por quê? Porque no começo a pessoa só sente o cansaço, o estresse, mas ele pode ser algo incapacitante, porque é um passo a passo. Primeiro você não gosta, depois você começa a sentir o cansaço físico, o estresse. Aí essa interferência, ela começa também a lhe afetar em casa, nos seus relacionamentos pessoais. Então é algo que é crescente dentro de você. Não é que, eu tô com essa síndrome e o meu problema é só no trabalho. Mas ele começa a interferir em outros setores da sua vida. Pois é necessário demais a gente ter essa percepção, esse feeling de ter esse cuidado com a nossa saúde mental, porque só é a gente que vai sofrer depois, Com certeza. Né? Vem cá, eu tô sabendo que tem gente que tá interagindo conosco. Aqui no telão a pergunta, vamos ver o que foi que o pessoal colocou aqui. E aí, Mônica, por que é tão difícil optar por mudar de emprego? Às vezes me sinto muito preso a algo que não me faz bem. E aí? O que ocorre é que a mudança, ela gera desconforto. Verdade. Infelizmente, quando a gente vai mudar qualquer coisa na nossa vida, até uma mudança de casa, de imóveis de lugar, gera o desconforto. E é esse desconforto que a gente teme. Então, é por isso que muitas pessoas elas acabam se acomodando. E a gente não quer sair da zona de conforto. Então. E essa acomodação, ela é perigosa para a pessoa. A gente realmente precisa... Você vê a história da ostra, né? Cai a areinha e ela faz todo aquele movimento e forma a pérola. Sim. Então, imagine se caísse a areia e ela ficasse naquele incômodo sempre. Então, nós precisamos nos ver como alguém que realmente precisa de mudança. Mesmo que seja difícil, faz aquele passo a passo. Verifica as suas finanças. Quanto que eu estou devendo? Se eu vou receber o suficiente para quitar tudo isso. E realmente precisa se lançar. Fazer um planejamento. Para repensar as coisas. Sim, aí depois a pessoa vai
e busca essa mudança de emprego. Porque também não adianta você se lançar na mudança e ficar cheio de dívidas, porque você vai trazer outras complicações. Verdade, Mônica, demais. É muito interessante. Acho que você que está acompanhando a gente, eu acredito que muitas pessoas estão se identificando com o que ela está dizendo aqui, porque é uma realidade para muita gente. Muita gente tem sofrido no ambiente de trabalho e, assim, como eu disse no início, trabalhar é uma necessidade, a gente precisa, né, Mônica? Sim. Do sustento, a gente precisa trabalhar, mas, assim, a partir do momento que isso está te fazendo mal, que isso está, assim, te causando um dano psicológico, é o momento de repensar. Então, assim, eu queria continuar conversando com a Mônica, perguntando para você o seguinte: quando a gente tem, assim, muita proximidade com as pessoas do trabalho, como é que fica, assim, essa relação? Dá para misturar a relação de trabalho com a relação de amizade pessoal? Como é que fica? Sim, claro. Por sinal, é até um dos conselhos que alguns profissionais da área de saúde mental falam, é justamente sobre essa questão de você poder interagir com a pessoa além do que se vê no trabalho. Porque você acaba até se tornando uma pessoa chata. Se todas... vamos tomar um cafezinho, aí vai falar do trabalho. E essas conversas às vezes geram até fofocas, porque nem todo mundo vai interpretar exatamente o que você está dizendo. E é interessante porque, assim, eu já vi muitas amizades, comigo já aconteceu, assim, nasceu uma bela amizade minha com pessoas que eu conheci no trabalho. Eu sou muito grata pela vida dessas pessoas. Mas, às vezes, nem sempre vai rolar, assim, aquela afinidade, né? Sim. Mas aí, o que acontece? O que a pessoa ela pode fazer, então, se não teve aquela afinidade? O que pode ser feito para que ela possa, então, estabelecer uma boa relação de trabalho com esses colegas? Porque alguns podem vir a ser amigos, mas muitos, na maior parte dos casos, vão ser apenas colegas de trabalho, Exato. né? Pois é, tem também as questões das pessoas mais tóxicas. Então, lidar com essas pessoas, a gente tem que ter uma certa maleabilidade até na nossa própria vida, no ambiente de trabalho. Então, é normal que nem todas as amizades sejam amizades que vão perdurar para a vida inteira, né? São pessoas que vão fazer parte só daquele ciclo e que, se um dia o ciclo acabar, tchau. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas lidar com essas pessoas que são mais difíceis vai pedir de cada um de nós o quê? Evitar determinados tipos de conversa, evitar até que você abra a sua vida pessoal para essa pessoa. Então você passa a ser uma pessoa bem diplomática. Você fala de trabalho, mas você é educado, sempre usa do bom dia, do até amanhã, do boa tarde, do cafezinho na hora do intervalo. A gentileza, né? Exatamente. É sempre gentil. O sorriso, por sinal, deve ser espontâneo, mas porém verdadeiro. Então, lidar com pessoas difíceis é algo que requer de nós essa simpatia, a gente estar disposto também a receber o outro na sua diferença. É um trabalho do dia a dia, né? Do cotidiano. Exato. E tá chegando mais interação, viu, Mônica? Bora ver aqui no nosso telão o que o pessoal mandou pra gente. Ih, essa tem relacionamento amoroso. Me apaixonei por um colega de trabalho. Tenho medo de perder o emprego, mas também tenho medo de me arrepender de viver. Acho que seria de não viver, né? Esse relacionamento, ela tá apaixonada, né? E aí, como é que faz? Porque muitas empresas têm como regra de que não sejam estabelecidos relacionamentos amorosos entre os cooperadores, né? Entre os colaboradores. E aí, como é que faz? Pois é, ela tem que ver as questões das regras da empresa e aquela história. Se ela pretende realmente viver esse relacionamento, ela também pode ser uma pessoa extremamente discreta. Porque algumas pessoas, elas trabalham no mesmo ambiente e não deixam transparecer a sua vida pessoal. Então, a discrição, ela é essencial. E a paixão é algo que é arrebatador, dopaminérgico, e não tem como a gente controlar alguns sentimentos. Mas é aquela história, os sentimentos a gente não pode controlar, ela pode estar apaixonada, mas ela pode ser discreta e tentar, ao máximo, manter a vida pessoal dela totalmente afastada do ambiente de trabalho. Verdade. Toda a atenção, então, para esse momento dos relacionamentos amorosos, né, Mônica? Para a gente finalizar, queria que você falasse, então, qual que é o papel do patrão nessa construção aí do bom relacionamento no ambiente de trabalho? Porque muitas das vezes o patrão, ele acaba
sendo um mediador ali das situações, né? O encarregado, o gerente, tá acontecendo algum problema e muitas das vezes ele é quem vai ter que ser aquele que vai evitar os conflitos ou pelo menos tentar salvar ali a relação entre os colegas de trabalho. Qual é a função, então, do patrão nessas relações? O patrão, ele precisa lembrar que ele não é chefe, ele tem que ser líder. E o líder é alguém que escuta todas as partes envolvidas. Sim. Então, para você mediar um conflito, você precisa realmente entender todas as partes envolvidas e evitar preencher as lacunas da história com a sua percepção. Porque alguém conta uma história que vai faltar um pedaço, aí você vai deduzir. Então ele deve ter feito isso por isso. Não, evite esse tipo de comportamento. O patrão, ele realmente precisa ouvir e tentar criar um ambiente sadio. Não vai ser sempre possível trazer o 100% de paz, né? Mas é possível manter o clima mais estável. E aquela história, através de diálogo, através de atividades, ele pode criar atividades que faltam em algumas empresas, essas atividades de integração, onde as pessoas se expressam, onde as pessoas buscam conhecer umas às outras. Então, o patrão, ele deve conhecer o seu funcionário e poder realmente interagir com ele de maneira de igual para igual. A gente precisa aprender a criar aquela linha horizontal e evitar essa verticalização do trabalho. Eu sou o patrão, então é do jeito que eu quero e acabou. Tá todo mundo abaixo e acabou. Exatamente. Então a gente precisa alinhar os pensamentos e só o diálogo é capaz de estabelecer essa paz dentro do ambiente. Diálogo realmente é essencial. Exato. Mônica, quero te agradecer demais pela tua participação. As pessoas podem te encontrar pelo Instagram. Qual é o teu Instagram? Psicóloga_Mônica Reinaldo. Maravilha. O Instagram da Mônica tá aparecendo aí para você. Então é isso. Muito obrigada pela tua participação. Volte sempre. Assunto muito necessário que a gente precisa conversar sempre. Todo mundo que tá em casa, tenho certeza que ficou ligadinho em tudo que a Mônica colocou. Então é isso, gente. A gente vai continuar aqui no Manhã da Gente, mas agora a gente vai para uma pausa rápida, um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco você vai tirar todas as suas dúvidas sobre contratos de trabalhos temporários, ok? Não sai daí que a gente espera aqui no Manhã da Gente.